Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à terceira aula do nosso mini curso Literatura no Enem. Eu não sei muito bem como é que está a tua caminhada aqui dentro do mini curso, mas eu vou partir do princípio de que tu assistiu as duas primeiras aulas inteirinhas e agora está aqui dando play na terceira aula do mini curso gratuito Literatura no Enem. Com muita felicidade, estou aqui distribuindo esse material e enquanto produzo essas aulas aqui para ti, eu vou tentando me conectar com o que tu está vivendo e como é que está sendo esse processo de transformação. Espero que esteja sendo muito significativo. E se está sendo, não deixa de comentar aqui embaixo, não deixa de compartilhar com a maior quantidade de pessoas possível. Está aí o Brasil inteiro estudando para as questões de literatura do Enem, ou por interpretação, ou por conteúdo, escola literária e linha do tempo. E nessa aula aqui, especialmente nessa aula em que a gente vai mergulhar na habilidade 16, vai ficar claro como não adianta de nada nenhum estudo de linha do tempo, de escola literária, de obras que o autor escreveu. A gente precisa do que a habilidade pede, que é estabelecer e relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Eu vou até abrir aqui, mais uma vez, ali na aula, acho que na aula anterior aqui do minicurso, eu também já tinha me esquecido de abrir a matriz de referência. É que, honestamente, eu já tenho as habilidades tão instaladas no meu olhar, na minha forma de pensar, que eu acabo esquecendo, mas é importante para ti, eu te mostrar ali o documento oficial para a gente mergulhar. Então, assim, bom, deixando bem claro, né? Caso tu esteja aqui assistindo essa aula e não viu as outras duas, é muito importante ver. Cada uma das aulas dentro do mini curso representa um caminho, né? A própria palavra curso, na sua origem latina, significa caminho, tanto que um rio segue o seu curso, segue o seu caminho. Então, cada uma das aulas aqui dentro do nosso mini curso representam uma etapa desse caminho. Então, esse passo que nós estamos dando aqui, essa etapa que está se iniciando aqui agora, conta com o cumprimento das etapas anteriores, tá? Então, lá na aula 1, a gente falou da competência 5, né, da área de literatura, que está englobada pela competência de área 5. Falamos de maneira genérica, de mais ou menos como as questões de literatura têm que ser pensadas, lá na aula 1. Na aula 2, nós mergulhamos na habilidade 15, aquela que vai nos direcionar para observar o texto literário a partir das relações com o momento de sua produção, numa abordagem histórica. E aqui, agora, eu e tu vamos para a habilidade 16, que é uma outra abordagem das questões de literatura. Então, assim, o primeiro passo é ler a habilidade. Vamos começar por isso, evidentemente. Vou abrir aqui a matriz de referência, que é o edital do Enem, o documento idêntico, né? E desde 2009, uma coisa maluca, que esse documento não seja desvendado, estudado, investigado. É o edital do Enem. E agora nós estamos nessa parte aqui do nosso estudo, tá? Então, o que a habilidade 16 vai pedir? Vai pedir que a gente consiga relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Sempre que eu fico tentando me conectar contigo e ler o teu pensamento, para tentar sentir o que tu sente. E com certeza, a primeira impressão, ao bater o olho nessas habilidades, e é por isso que a galera não estuda a matriz de referência, porque quando tu lê um troço desse, o que é isso? É grego. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto. No meio da leitura, a pessoa já, não, me dá aqui o romantismo, deixa eu decorar, porque com o romantismo eu tenho familiaridade, né? Mas não cai daquele jeito. Então, o que é relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção? Esse é o objetivo dessa aula. Mais do que responder a essa pergunta de o que é essa habilidade, eu quero colocar em prática contigo nas questões. E aí tu vai começar a observar a diferença das questões da habilidade 16 para a habilidade 15. De uma maneira geral,
te explicando e indo direto ao ponto, para que o nosso tempo seja aqui bem aproveitado, a habilidade 16 vai exigir uma análise estética do trecho literário em questão. Uma análise que leve em conta como que esse trecho foi concebido, como que ele foi pensado e como que esse pensamento prévio à escrita se concretizou em procedimentos de escrita, procedimentos de construção do texto literário. Concepção significa nascimento, na sua raiz latina, se eu não me engano, acho que não é grega. Tanto que nós temos o remédio antinascimento, que é chamado remédio anticoncepcional. Então, a reflexão aqui da habilidade 16, olhar para um trecho literário com os olhos da habilidade 16, é refletir sobre como é que esse texto foi concebido e como que essa... Aqui não tem a ver com ler a cabeça do autor, a gente tem que descobrir como é que o autor pensou, não é descobrir o que passou dentro da psique dele, mas é como é que o texto foi pensado a partir das relações com ele, texto, e com os procedimentos de construção colocados em prática na sua elaboração. Então, eu vou te dar um exemplo de questões que já caíram no Enem. Por exemplo, tem uma questão lá, até essa questão tem um vídeo resolvendo, se eu não me engano, tem um vídeo meu lá no meu canal do YouTube aberto resolvendo essa questão, é uma questão sobre uma lesma. É uma lesma que estava cansada de ser lesma e estava se achando medíocre por ser lesma e ela queria ser um escargot. E o escargot nada mais é que uma lesma chique, que inclusive é caríssimo e é um prato refinado lá de origem, sei lá o que, francesa. E aí todo o trecho literário é essa lesma querendo ser escargot, saca? É tipo um siri querendo ser lagosta, entendeu? É mais ou menos esse o rolê. É um papaterra, que é um peixe, não sei de que lugar do Brasil tu é, mas no Rio Grande do Sul tem um peixe muito comum no mar do Rio Grande do Sul, que é o papaterra, que ele quer ser um tubarão. Então, essa... Então, qual é o procedimento de construção desse texto literário? É um texto literário que está fazendo uma metáfora, uma alegoria, em que um animal que se considera medíocre quer ser um outro animal semelhante a ele, né? Uma lesma que quer ser um escargot, que é uma lesma chique, é o siri, que quer ser uma lagosta, e é o papaterra que quer ser tubarão. O siri e o papaterra são invenções minhas, mas percebe que eu consigo replicar a lesma que quer ser escargot, eu consigo replicar essa lógica da lesma querer ser escargot para o siri querer ser lagosta e o peixe querer ser tubarão, porque existe o mesmo procedimento de construção, é uma alegoria utópica, é uma utopia. Esse animal não tem como a lesma deixar de ser lesma e passar a ser uma lesma mais chique, mas ela deseja isso, ela alimenta essa utopia. Isso é um exemplo, isso é um procedimento de construção de um texto literário, um texto literário que vai tentando penetrar no pensamento dessa lesma e vai entrando nessa noia. Ao mesmo tempo, já caiu outra questão, estou te dando só exemplos, não são as questões que a gente vai colocar a mão na massa aqui, outra questão que era um trecho do Machado de Assis, um trecho de um livro, se eu não me engano, é A Mão e a Luva, não é A Mão e a Luva, não lembro agora, mas eu sei que, aí que tá, olha só que interessante, eu não lembro qual é o livro, se é a fase romântica do Machado, eu não lembro dessas informações, mas eu lembro do procedimento estético de ter uma cena de um homem no velório de sua esposa, olha só, um homem no velório da sua esposa vendo outro homem beijar a testa da esposa falecida no caixão. E ele, este marido, observando este outro homem, esse marido ficando com ciúmes, desconfiando de que aquele outro homem que beija a testa da sua falecida esposa havia tido, enquanto ela era viva, uma relação adúltera. E aí, todo o trecho literário vai tentando penetrar na cabeça desse viúvo ciumento. Olha só, faz sentido? Tá comigo aqui? Tu consegue te conectar com esses procedimentos? Tu consegue imaginar essas cenas?
uma cena de uma lesma querendo ser escargot e uma cena de um vivo ciumento. São diferentes procedimentos de construção do texto literário. A literatura é essa argila que pode ter qualquer forma, seja a forma de um animal que tem um sonho utópico, seja a forma da penetração, penetração dentro é boa, né? Mas da tentativa de entrar no pensamento de um viúvo adúltero. Ele está paranoico ali, vivendo o luto da esposa e ao mesmo tempo os ciúmes, pelos comportamentos que ele vê desse outro homem que se aproxima do caixão. Para um pouquinho comigo aqui. Tu está vendo como o fluxo da minha explicação não relaciona os trechos literários com a época em que eles foram escritos? Não. Eu estou tentando fazer tu olhar para o trecho literário, isso que a gente não está lendo nada ainda, a partir dos seus procedimentos. Por exemplo, qual será que foi a concepção artística para chegar à ideia de uma lesma querer ser escargot? É uma concepção alegórica, utópica, metafórica. A concepção do viúvo ciumento é uma concepção mais cênica, em que o texto vai tentando, ao mesmo tempo, descrever o comportamento desse homem que beija a testa da mulher falecida e desse marido que olha esse outro homem e o comportamento dele vai viajando ali, né? Perfeito. Então, é esse o rolê. Destaca aí procedimento de construção do texto literário. E eu vou resolver contigo nessa aula 2 questões da habilidade 16. 2 questões da habilidade 16. A primeira delas é uma questão muito importante para mim. Deixa só eu abrir essa questão aqui. Tá aqui ela. É uma questão importante para mim, porque já vou te dizer. Deixa eu só... Vamos olhar para a prova aqui. Eu sempre deixo essas referências bonitinhas aqui no baixo da aula e tal, mas nós estamos falando do Enem 2017, segunda aplicação. Tá? Enem 2017, segunda aplicação. Prova amarela, eu sempre gosto de usar a prova amarela, é uma coisa minha, tá? E a gente vai resolver juntos aqui, eu e tu, a questão de número 8, tá? Essa questão é uma loucura, e é uma questão muito especial para mim, de contar um pouco a minha história com essa questão. Não lembro em que ano, isso aí lá nos tempos das aulas offline, eu só era professor presencial, e era um dia que eu tinha dado aula, assim, ó, das 7h45 da manhã às 6 da tarde, parando 1h e meia para almoçar, assim, pulando de sala em sala de 45 minutos. É uma coisa bastante cansativa, maravilhosa de se fazer, mas bastante cansativa, assim, né? Hoje, no mundo online aqui, eu nem me imagino dando conta de fazer. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Hoje, já passei dos 30 aí. Enfim, super cansativo e saída, 18 horas, terminou meu último período e eu estava saindo da sala de aula, assim, exausto, pensando só em entrar no carro e ir embora, e um querido aluno meu, que além de ser meu aluno naquele cursinho, ele também era meu aluno dentro do meu grupo de estudos, e ele veio assim, muito indignado, não indignado comigo, ele passou uma indignação tão genuína que eu lembro até hoje, ele estava puto com essa questão aqui, a questão número 8. O Bruno Oliveira. E essa briga que ele tinha com essa questão representava um pouco essa briga que ele estava tendo com essa ideia de que linguagens não é interpretação. Era um pouco isso. Ele dizia assim, olha aqui, como é essa questão aqui? Isso aqui é interpretação. Ele meio que veio assim, sabe? E meio que, por favor, me explica essa questão. E eu não conhecia essa questão. A primeira vez que eu vi essa questão foi quando o Bruno Oliveira me apresentou. E ele estava nesse processo de como assim não é interpretação? Que prova mais sem sentido? Parênteses, o Bruno, quando foi fazer o Enem, acertou 40 questões em linguagens, tá? Fecha parênteses. E aí eu bati o olho na questão, tava zonzo, assim, meio que, tá, Bruno, peraí, vamos sentar aqui numa cadeira, sentei, olhei a questão assim. Eu comecei lendo o enunciado, utilizando o recurso da metalinguagem. O narrador busca definir o gênero conto pelo procedimento. Só de eu bater o olho em procedimento, eu já sabia que era a habilidade 16, né? Procedimento.
O procedimento de construção do texto nada mais é que um procedimento estético que estabelece o quê? E eu comecei a ler esse texto. Se tu quiser ir me ouvindo e já ir tentando ler o texto, ou se quiser pausar o vídeo aí e ler o texto, esse texto é uma loucura, um conto de palavras que valesse mais para o seu modular. Eu comecei a ler, eu cheguei na metade do texto, eu já captei o procedimento estético dele, olhei para as alternativas e falei assim para o Bruno, ó, se o gabarito for letra D de dado, tu vai começar a estudar as habilidades. Coisa que ele não tinha feito ainda. Ele estava fazendo a prova meio... E aí ele abriu um sorriso meio de raiva, assim. Ele abriu um sorriso assim de tipo, desgraçado. E o gabarito é a letra D de dado. Eu resolvi muito rápido a questão. Essa questão terrível, uma questão dificílima. Por que eu consegui tão rápido? Porque eu fui direto no que a questão pediu. Eu tinha habilidade instalada. Olha a pergunta. A pergunta não é que história está sendo contada, porque não tem nenhuma história sendo contada. A pergunta não é qual é o sentido do que está escrito aqui. Não. A pergunta é, na verdade, o enunciado nos informa que o narrador está definindo o que seria conto. E como nós estamos diante de um conto, como é que a gente sabe disso? Por quê? Primeiro que está dizendo que o texto é metalinguístico. Então, se é um texto metalinguístico que tenta definir o que é conto, nós podemos chegar à conclusão de que é um conto definindo o que é conto. E também o nome do livro, de onde foi tirado esse texto, é Um Conto Abstrato. Então, é um conto definindo um conto. E o narrador busca definir o gênero conto por meio de qual procedimento? O que a gente pode ver como procedimento estético? Olha esse texto. Um conto de palavras que valessem mais por sua modulação que por seu significado. Um conto abstrato e concreto como uma composição tocada por um grupo instrumental. Límpido, obscuro, espiral azul num campo de narcisos de frente a uma torre a descortinar um lago assombrado em que o atirar uma pedra espraia a água em lentos círculos sob os quais nada um peixe turvo, que é visto por ninguém e, no entanto, existe, como algas do oceano. Que é isso? O que tu... Não é interpretar o texto, não é ler a mente do autor, é o que tu consegue ver nesse texto. Uma sequência formada por um campo, uma torre, uma pedra caindo na água, um peixe que parece alga. Nós temos uma sequência de imagens. Gabarito, letra D, cadeia de imagens. Esse texto não está me jogando cores, o azul, o claro, o verde, a púrpura, não. Esse texto não está fazendo uma composição sonora, como uma repetição, de repente, de sons. De repente, poderia haver uma repetição de fonemas específicos, né? O fonema se repete, chiando, a chaleira, na chuva, chiada, choveu, chorei. Estaria mais evidente porque é um procedimento estético, e como toda estética, ela se manifesta na forma, não é o caso. Percepção de sombras, aí, isso aqui teria que ser um quadro, né? Como é que eu vou botar sombra no texto? Se alguém conseguir, me mostra como é que é. Dá para ficar em dúvida entre letra D e letra E. Agora, olha o que diz a letra E de Equador. Hierarquia de palavras. Hierarquia significa ordem. Se eu tenho hierarquia, é porque eu tenho algo abrangente que engloba algo mais específico e dentro desse específico tem uma subtipificação. A hierarquia é quando eu tenho, por exemplo, seres vivos. Dentro dos seres vivos tem os animais. Dentro dos animais tem os bovinos. Dentro dos bovinos tem o boi. Porque tem outros tipos também de bovinos, sei lá. Isso seria uma hierarquia, do mais abrangente para o mais específico. Não tem hierarquia, tá tudo uma bagunça, não tem ordem aqui nessas.
Outra coisa, a letra E se torna mais errada quando fala em fortalecendo o valor unívoco. Esse texto, ele parece ter um sentido único, preciso, unívoco, ou um sentido disperso, um mosaico, uma cadeia de imagens. Por isso, o procedimento estético, o narrador busca definir o gênero conto por qual procedimento estético? Pelo procedimento estético que estabelece o quê? Uma cadeia de imagens, enfatizando a ideia de sobreposição. Os sentidos estão sobrepostos, é um campo, é um campo, é uma pedra, é um peixe, é tudo uma loucura. Letra D de dado. Não é interpretação, isso não é subjetivo, isso é estabelecer relações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Letra D de dado. Agora, ter resolvido essa questão que eu estou te mostrando faz com que esteja garantido que tu vai acertar a questão da habilidade 16 do teu próximo Enem? Não, porque tu precisa seguir fazendo. Porque esse texto não vai cair de novo no Enem. É raríssimo, 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 raríssimo o mesmo texto aparecer de novo. E se aparecer, o que é quase impossível, estatisticamente impossível, se aparecer, a pergunta vai ser outra daqui a pouco. Vão perguntar sobre, vai cair outra habilidade. Mas a minha questão é a seguinte. Tu tá vendo a diferença da habilidade 16 para a habilidade 15? A pergunta dessa habilidade, ela direciona o nosso olhar para pensar a época em que o texto foi feito? Não. Então, nós não estamos estabelecendo relações entre o texto literário e o momento de sua produção, como pede a habilidade 15. A gente está relacionando informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Se tu tá me ouvindo, se tu tá aí do outro lado, meu anjo, para o vídeo, comenta. Para o vídeo, compartilha essa aula. Tudo que eu tenho é a tua transformação e a tua capacidade de agir a partir disso. Agir, fazendo as questões como eu estou ensinando, que não é como eu estou ensinando, é como o Enem é feito. Por isso que os alunos, às vezes, assistem uma aula minha e eles têm uma sensação de desbloquear a cabeça, porque eles vêm além. Convidar outras pessoas para assistir isso aqui é gratuito, é aberto, é muito mais instrucional do que cursos caríssimos que a galera paga. Porque a galera paga para ouvir que isso aqui é uma questão de interpretação, para dizer que não tem sentido. Muitos professores, inclusive professores e alunos em geral, para poder legitimar o seu trabalho, desqualificam a prova de linguagens, que é uma prova maravilhosa. Como é que estamos aí do outro lado? Como é que nós estamos? Espera aí que a aula não acabou ainda, meu querido, minha querida, meu anjo. Tem mais, tem mais. Mas não podíamos passar por essa habilidade. Mas como é que tá aí? Como é que tu tá aí? É aquilo que eu falei no início do curso, que não é para qualquer pessoa que eu estou falando para as pessoas que persistem, que vêm, que assistem a aula 1, assistem a aula 2, vêm até a aula 3, querem mais, não param, tem um mosquito da racionalidade que fisgou elas. Elas começam a desenrolar esse novelo. A Matrix está começando a ser desbloqueada, está começando a te transferir para um outro universo. Um universo que é para dentro de ti, porque tu vai seguir fazendo o mesmo Enem que o Brasil inteiro faz, mas tu vê outro Enem. Tu tem outro caminho, tu tem outra experiência, tu tem outro olhar. E se isso está acontecendo contigo, me conta, compartilha com outras pessoas. É isso que me move, a tua transformação. E a gente vai fazer mais uma questão. Mais uma questão. Eu não podia passar por essa habilidade sem fazer uma de poesia. Então, agora eu peguei aqui o Enem 2018, primeira aplicação, a regular, né? A clássica, aquela que é feita por milhões e milhões e milhões de pessoas. E vamos resolver, eu e tu, a questão de número 15. Poesia. Que é uma questão maravilhosa, né? Questão maravilhosa. Olha que interessante. O enunciado da questão 15
não está usando a palavra procedimento, mas a maneira como ele se constrói. Olha a pergunta do enunciado. Nesse poema de Estela do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se no quê? Então, o que seria a singularidade da expressão lírica? O quanto essa expressão lírica é singular, o quanto a expressão lírica é única. Maravilha, a singularidade de alguma coisa é o quanto essa coisa é singular, é única. O que é a expressão lírica? A expressão lírica, literalmente, é o procedimento estético por meio do qual o texto se constrói. Nós não conhecemos a pessoa da Estela do Patrocínio. Ter lido e ter ouvido falar sobre Estela do Patrocínio não garante que a gente vá acertar essa questão. O Enem não tem uma sequência de autores que caem todo ano que a gente tem que... Não é assim. Inclusive, eu aposto que mais de 95% das pessoas que fizeram Enem não fazem nem ideia do que era Estela do Patrocínio, mas elas poderiam ter ferramentas para acertar a questão, desde que elas tivessem estudado como pelo edital da prova. Então, a singularidade da expressão lírica é o quanto esse eu lírico é singular. O que é um eu lírico? É o sentimento do autor? Claro que não. O que é o eu lírico? É a intenção do autor? Claro que não. O eu lírico é a voz do poema, é o próprio poema na sua expressão, é o próprio poema no desenrolar do seu procedimento estético. Então, a gente vai ter que ler esse texto e se conectar com esse procedimento estético. O nome do livro de onde saiu o texto é Reino dos Bichos e dos Animais. É meu nome. Então, a coisa já é louca, né? E quando eu digo louca, aqui não tem juízo de valor. Eu não vou... A próxima frase que eu ia falar, eu ia dar a resposta já. Mas aqui, loucura não é o sentido pejorativo de loucura, mas é o avesso ao convencional, vamos dizer assim. Olha o que esse eu lírico está nos dizendo. Eu sobrevivi do nada. Do nada. Eu não existia. Não tinha uma existência. Não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez, já velha. Eu não nasci criança. Eu nasci já velha. Depois é que virei criança. E agora continuei velha. Me transformei novamente numa velha. Voltei ao que eu era. Uma velha. Um professor bem conteudista daria uma aula de Estela do Patrocínio. Contaria a vida da Estela do Patrocínio. Diria sobre as internações psiquiátricas que a Estela do Patrocínio passou. E plantaria na tua cabeça a ideia de que tu tinha que conhecer a vida da autora. E aí o teu estudo vira analisar a vida de autores. Mas Estela do Patrocínio nunca mais caiu. Quem diz que os autores que tu está estudando vai cair? Não é? É o texto. É a habilidade. Veja bem. Esse texto apresenta uma singularidade lírica. Esse texto, ele é... Pensa, vamos lá. Esse texto que a gente acabou de ler, esse poema, ele é parecido com a maioria dos poemas, ou de textos em geral que a gente já viu, ou ele é singular, ele é único? Por que ele é único? O que tem nele que é tão único? Essa voz que está conversando com a gente, que está contando sobre sua vida, é uma voz que diz o quê? Elabora aqui procedimento textual. Eu nasci velha. Eu só quero pegar essa frase. Eu nasci velha e depois é que virei criança. Qual é a alternativa que melhor explica, traduz esse procedimento estético que nada mais é que a manifestação da singularidade da expressão lírica? Dá uma olhada nas alternativas, eu vou deixar tu pensar um pouco. Sem mim. Esse eu lírico é singular
E essa singularidade se manifesta na representação da infância redimensionada no resgate da memória. Essa singularidade da expressão lírica manifesta-se na associação de imagens desconexas, articuladas por uma fala delirante. Manifesta-se na expressão autobiográfica, fundada no relato de experiências de alteridade. Manifesta-se na incorporação de elementos fantásticos, explicitada por versos incoerentes. Manifesta-se na transgressão à razão, ecoada na desconstrução de referências temporais. Eu nasci velha e fui ficando criança. Esse verso, esses dois versos, o finzinho, né, desse e o início do próximo, esses versos, eles representam uma sequência, por exemplo, de imagens, que nem o texto que a gente viu agora há pouco, que era peixe, pedra, campo, ou esses versos estão botando do avesso a lógica temporal. Geralmente a gente nasce criança e vai ficando velho. Aqui, nesse procedimento de construção, o poema expressa alguém que nasce velho e vai ficando jovem. Isso é a desconstrução de referências temporais. E isso nos convida a transgredir a racionalidade, transgride a razão. A expressão lírica que nós estamos lendo é singular e essa singularidade se manifesta na transgressão à razão, ecoada na desconstrução de referências temporais. Gabarito letra E. Dificílima questão. A gente está falando das questões mais difíceis da prova de linguagens e eu estou oferecendo aqui um minicurso só para elas, as de literatura. Não pensa que estudar por habilidades é... Isso é uma coisa importante até. Até se tu está pensando em te matricular na minha plataforma completa, é bom eu te avisar já, não pensa que tem milagre lá dentro. Tem muito trabalho, ninguém vai transformar o que é difícil em algo fácil, mas eu vou transformar o que é difícil em algo lógico, dá para entender, dá para explicar. E como é que eu ia conseguir fazer essa questão rápido? Treinando muitas questões dessa exata habilidade, conversando com pessoas que estão pensando da mesma forma e te aproximando de professores que pensam assim. Felipe, mas tu é o único que pensa assim. Então, tchanã, né? Então, tome sua decisão. Agora, letra D de dado, incorporação de elementos fantásticos. Elementos fantásticos teria que ser, por exemplo, sei lá, ela conversar com um elefante, sabe? Literatura fantástica é essa literatura impossível. Tem um livro de um escritor chamado Moacir Scliar, que é um centauro no jardim, que é um jovem, um adolescente que nasce de uma família judia e ele é um centauro. Isso é fantástico. É surreal. Né? Letra B de bola, associação de imagens desconexas. Não tem imagens. Eu sobrevivi do nada, não existia. Eu não tinha uma existência. Existência não é imagem. Ah, mas como é que tu sabe, Felipe? Quando eu falo existência, te vem uma imagem? Não. Quando eu te falo peixe, vem uma imagem? Vem. Por isso que na questão que a gente fez agora, de 2017, na segunda aplicação, o gabarito era imagens, porque o texto trazia imagens. É tudo, no fim das contas, eu estou dando aula de leitura, na essência de tudo, né? As diversas habilidades são ferramentas de leitura, não de interpretação. Isso é importante. Letra C, expressão autobiográfica. Essa aqui, para estar certa, teria que partir do pressuposto que a gente conhece a biografia da autora, o Enem nunca é assim. Mas se a gente quisesse ainda aceitar que expressão autobiográfica está certa, porque essa autora teve problemas psiquiátricos, então esse texto é um texto de alguém com problema psiquiátrico. Primeiro que a gente está caindo em juízo de valor, mas ainda vamos aceitar que a expressão autobiográfica está correta. Isso não é uma experiência de alteridade, né? A alteridade é se colocar no lugar do outro. Ela está fechada em si mesma. Ela está tão fechada em si mesma, ela aqui não é a autora, é a voz do texto, né? Que é a única coisa que nós temos aqui para analisar. Ela está tão fechada nela mesma que ela
anula a própria existência. Eu não existia, eu não tinha matéria. Eu já comecei com 500 milhões de anos. Eu nasci velho e fui ficando criança, e agora depois... Muito louco, né? Eu nasci velha, fiquei criança, e depois de ser criança, continuei velha. E agora, depois de velha, me transformei numa velha. Ela desconstrói lógicas temporais, né? Desconstrução de referências temporais. Por isso o gabarito de letra é a única possível. Agora, vem comigo para a gente encerrar essa aula. Na imensa maioria das instruções, dos vídeos, dos cursos do Brasil é isso. Se tu pegar essas duas questões que eu te mostrei e mostrar e olhar mostrar para um colega, pedir que um professor ou uma professora expliquem, eu digo isso do fundo do coração, é que não é falar mal das pessoas, entendeu? Talvez eu nem precise comentar o trabalho dos outros, né? Mas eu preciso tentar te mostrar o quanto... Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou te dizer, porque eu recebo muita mensagem assim: pá, Felipe, nenhum professor meu falou assim, que loucura. Não é os professores que são limitados, é a gente, eu e tu, que somos inovadores. Eu pela coragem de dizer e tu pela coragem de ouvir. Não é os outros que estão errados, é a gente que está à frente do tempo. Estudar dessa maneira pelas habilidades é muito avançado. Por isso que eu falo em desbloquear a Matrix, porque tu desbloqueia alguma coisa dentro de ti que tu começa a ver. E aí tudo que tu passou a vida vendo sem entender começa a ser revisto. E estudar por habilidades é só o começo. Não pensa que, bom, agora que eu entendi a aula do Felipe, eu vou sair acertando todas as questões de habilidade 16. Não te ilude. Do lado de lá da Matrix tem muito trabalho pela frente, mas aí é trabalho de verdade, com procedimento, com técnica, com treinamento, com entendimento de como é que tu sai de um nível para outro nível. Não é mais essa loucura da selva, né, que eu chamo que é a interpretação, a selva. Tu não sabe que bicho que vai sair de trás da moita, vai pular um macaco de um galho, vai sair uma onça de trás de uma árvore, vai ter uma planta que vai te morder. Essa é a sensação de quem faz a prova de linguagens com as dicas de interpretação, porque tu tem que ser bom em interpretação, tu tem que adivinhar, tu tem que... Uma dica que é muito comum de ouvir: tu vai fazendo as questões de linguagem, vai fazendo. De tanto tu fazer, uma hora tu aprende. Como assim, né, cara? Vai fazendo. Não, tem que fazer várias. Aí uma hora tu pega ali o padrão. Qual é o padrão? Tu vai pegar. Que padrão é esse que eu vou pegar que ninguém explica, né? Porque ninguém vai lá e olha para o edital, para a matriz, né, da prova. Muito bem, espero o teu comentário. Espero de verdade que tu faça algo com esse conhecimento agora. Tome uma ação. Só tem sentido tudo que eu estou falando se tu transformar isso em ação. O que é a ação? É olhar para a prova de linguagens com outro olhar. É indicar para um amigo, é também olhar com mais atenção para a profundidade da minha plataforma. Sim, não tem nenhuma vergonha de dizer que a minha plataforma é um produto único no Brasil e tu tem que avaliar bem se vale ou não vale a pena, se é ou não é para ti. Tu tem que olhar para esse produto e saber que ele existe. E espero que esse mini curso de literatura para mim esteja te ajudando, tá? Muito bem, essa foi a aula da habilidade 16, a nossa terceira aula dentro desse nosso espaço único aqui, e ainda temos mais uma dedicada à habilidade 17. Nos vemos lá.